Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Certa vez, há muitos anos atrás, ainda frequentando o sistema religioso, eu estava vivendo uma etapa material e financeira bem difícil, bem atrapalhada. De tal forma que um dia uma irmã daquelas poderosas, de oração, se aproximou de mim e falou o seguinte: meu irmão, o diabo está com sede na tua vida e é ele que está atrapalhando as tuas finanças. E aquela palavra me caiu pesada, de tal maneira que eu fui para casa meditando bastante naquilo que eu havia escutado daquela pessoa e pensando na dificuldade da minha vida material e financeira daqueles dias, até que eu resolvi fazer uma coisa importante. Eu comecei a me analisar com toda sinceridade e honestidade comigo mesmo. Comecei a pensar no que eu estava fazendo. Caramba, eu era membro fiel da igreja, eu era batizado, eu orava, eu expulsava demônios, eu frequentava com assiduidade, eu estava presente em qualquer momento que aquela congregação precisava da minha presença. Então, analisando dessa forma, eu não conseguia perceber aonde é que estava a lacuna ou a falha para que aquele tal diabo tivesse com aquela tal de sede atrapalhando a minha vida financeira e eu não conseguia entender aonde é que estava a falha em relação a isso. O tempo passou e até que um dia eu fui fazer um curso de gestão financeira com a intenção de aplicar essa gestão financeira na empresa na qual eu era sócio, ou da qual eu era sócio. Naqueles dias, eu era sócio de uma empresa locadora de automóveis, se chamava Cotes Automóveis, ali no Rio de Janeiro, na Avenida Intendente Magalhães, número 10. Então, fui fazer aquele curso, me inscrevi, e num dado momento daquela palestra, ouvindo atentamente, anotando tudo, verdade? Aquele palestrante falou algumas coisas que fizeram literalmente com que acendesse na minha mente uma luz que nunca mais se apagou. E eu descobri, ainda me faltavam duas coisas para que a minha vida material e financeira tivesse o sucesso que eu esperava, que eu desejava, verdade? Então eu concluí, bom, primeira coisa, organizando, eu descobri que eu estava gastando mais do que aquilo que eu ganhava. E ali eu descobri a ciência de nunca gastar mais do que aquilo que se ganha, pelos motivos óbvios, verdade? Mas muitos de nós nos atrapalhamos em alguns momentos da vida com essas facilidades que existem para crédito, cartões e tal. Você sabe como é que, ou imagina como é que são essas coisas, e eu estava nessa etapa, naquele momento. E a segunda coisa que eu descobri com aquele palestrante foi que eu não estava sendo fiel na minha semeadura no lugar onde eu congregava. Então, eu orava, expulsava demônios, fazia, casava e batizava, mas me faltavam essas duas coisas: organização financeira para não gastar mais do que ganhava e semear. Então, comecei a fazer, alistei quanto eu custo, quanto eu ganho, o que está faltando, vamos organizar, cortar isso, tal, colocar tudo bonitinho aqui, e comecei a semear. Com o passar do tempo, paulatinamente, pouco a pouco, as coisas foram se organizando, de tal maneira que não demorou muito para que se manifestasse na minha vida material e financeira uma glória tremenda e maravilhosa. Sendo educado por essa informação, hoje eu posso dizer para você que aquela informação que aquele palestrante naquele curso passou para mim naquele dia transformou minha vida material e financeira. De tal maneira que hoje eu tenho a grata oportunidade de compartilhar contigo esse pequeno testemunho pessoal, com a intenção de ajudar você e agregar na tua vida, que quem sabe estava precisando ouvir o que eu estou falando aqui. Então eu continuei produzindo, respeitando meus ganhos e semeando naquele lugar onde eu congregava, que naquele momento era o que eu pensava que me ajudava
com relação às coisas espirituais. Essa é a nossa dica de prosperidade que eu quero deixar para você no dia de hoje. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade.